Pessoal, nossa aula de hoje, então, é o fim, a queda da monarquia, né? A proclamação da República. Né? Então, a gente está se aproximando aí do período republicano no Brasil. Então, a gente está falando de que período? Pós a segunda metade do século XIX, 1870. Então, terminou a Guerra do Paraguai. O que a gente percebe é que o exército sai dessa guerra fortalecido, com moral, né? Uma coisa que ele não tinha. Né? Então, lembrar que as duas forças armadas que nós tínhamos no período, né, obviamente, era o exército e a marinha. Por questões óbvias, não existia aeronáutica ainda. Tá? Ainda não existia o avião. Né? Então, nós não tínhamos força aérea. E a força armada mais valorizada pelo império, pelo imperador, era a armada, a marinha. Tá? Então, eles tinham privilégios, recebiam soldos mais altos, tinham mais poder de decisão em assuntos ali políticos, né? Enquanto que o exército era o patinho feio ali do segundo reinado, né? Para vocês terem uma ideia, o militar do exército era proibido de falar de política, tinha uma série de restrições, né? E só que termina a Guerra do Paraguai, os caras voltam com moral. Né? E há uma série de questões aí que vão contribuir para que o império venha a ruir. Então, o império brasileiro ele era sustentado por três colunas, vamos chamar assim. Três colunas que fortaleciam, né? Todo tipo de governo ele está assentado, qualquer governo, ele está assentado, ele está baseado em suportes, tá? Um governo ditatorial está exclusivamente sustentado por forças militares, por forças armadas, né, por uma polícia política, né? Mas os impérios, as repúblicas, por mais democráticos que sejam, eles eles também precisam ter uma sustentação popular, sustentação político-partidária, sustentação militar também, e principalmente uma sustentação econômica. Né? No caso do Brasil, né, havia um sustentáculo que era a igreja, né, com todo o discurso, imaginar que a Igreja Católica ela era, nesse período, a igreja oficial do Estado. Né? Então, já coloquei ali, ó, 1824, na Constituição de 1824, do primeiro reinado ainda, ficou determinado que a religião católica seria a religião oficial do Brasil. Né? E junto a essa lei existia a questão do padroado, tá? E do beneplácito. O que significa isso? Significa que todas as ações da igreja, né, elas seriam subsidiadas pelo Estado. Ou seja, era o Império Brasileiro que pagava o salário de padres, era o Império Brasileiro que pagava as despesas da igreja. Tá? Eu ia falar água, luz, né? Não, mas na época talvez não fosse isso. Mas as despesas que tinha a igreja. Tá? Em contrapartida, tudo aquilo que vinha de lei, de regra por parte de Roma, né, tinha que ter o aval do imperador. O imperador tinha que dizer, beleza, essa lei pode acontecer aqui. Senão, não deveria acontecer. Tá? Isso era um acordo firmado entre a Igreja Católica, né, Roma, sede em Roma, e o Império Brasileiro. Tá? Então, isso é o padroado e o beneplácito. Tá? Beneplácito é esse ato de que o imperador tinha que confirmar qualquer lei que viesse lá de Roma. Bom, o que acontece é o seguinte, em 1864 começa ali uma cruzada da Igreja Católica na Europa, isso é um contexto bem da Europa, não tem nada a ver com o Brasil, tá? Uma cruzada da Igreja contra a maçonaria, tá? É uma espécie de uma moralização que começa a ver, né, na Igreja Católica na Europa, né? Lembrando que a maçonaria lá na Europa, principalmente na França, na Inglaterra, eles são muito anticlericais, contra a igreja, né? Lembrando que as bases surgiu lá na Revolução Francesa, né? Que o que fez com os padres? Ó, né? Cortou a cabeça, tudo mais. Então havia esse enfrentamento entre a Igreja Católica e a maçonaria, os pensamentos relacionados aos maçons. Aqui no Brasil isso não acontecia muito, as coisas sempre foram muito misturadas, a ponto de tanto Dom Pedro I quanto Dom Pedro II e os altos escalões políticos do Brasil eram todos maçons e todos católicos, por consequência.
Tá? Então, assim, a maçonaria aqui no Brasil, ela não fazia frente à Igreja Católica, ela não batia de frente, não eram rivais, diferente do que era na Europa. Mas a bula veio, né? O imperador recebeu a bula papal, um documento oficial da Igreja, né? Leu, falou: não, aqui no Brasil não vai rolar isso, né? E jogou na gaveta. Acontece que dois bispos, né, o bispo de Olinda e o bispo de Belém, se não me engano, eles bateram de frente e falaram: não, o Papa mandou a bula, a gente vai cumprir aqui, expulsar os maçons das igrejas católicas da região deles, né, e entraram em conflito com o imperador. O imperador, utilizando, né, desse dispositivo chamado de beneplácito, né, entendeu que isso era uma afronta a ele e mandou prender os dois bispos. A pena era para ser uns 4, 5 anos, uma coisa assim, de reclusão. Eles cumpriram só 2, mas isso gerou um desgaste entre o Dom Pedro e a cúpula da igreja. Pô, o cara mandou prender 2 bispos, né? Depois removeu eles, coisa e tal. Mas, então, sabe aquela coluna que sustentava o império, que era a igreja, ela rui, ela é abalada. Então, Dom Pedro, numa situação que precisava de apoio, perde um apoio. Tá? Então, essa é a chamada questão religiosa. A outra questão muito importante é que nós temos aqui, em 1850, a partir dessa data, né, a questão abolicionista. Tá? Essa daí a gente já trabalhou bastante falando sobre as leis, né, de abolição, mas a partir de 1850 começa, né, efetivamente esse trabalho de abolição da escravatura no Brasil, né, com a lei Eusébio de Queiroz, né, que proíbe o tráfico de escravos, ou seja, para de vir escravos, né, da África para o Brasil, teoricamente, né, esse tráfico corre solto aqui dentro, né, porque não era proibido, mas depois vem aquelas outras leis, né, lei do ventre livre, lei dos sexagenários, tal, e até que chega em 1888, né, a abolição da escravatura, né? E um detalhe, né? Não sei se vocês já se perguntaram isso. Por que a princesa Isabel assinou a lei e não o Dom Pedro II? É que Dom Pedro II já estava velho para os padrões da época, tá? Ele tinha 50 para 60 anos, né? Era um piá, né? Para o nosso padrão, mas para a época ele era um velho, doente, né? Tinha uma série de problemas, diabetes e tudo mais. E ele já tinha a intenção de ir passando o governo, né? Lembra que eu falei para vocês que ele nomeou o Conde D, que era o casado com a princesa Isabel, né, para ser o chefe do exército lá no final da Guerra do Paraguai e tudo mais. Então ele já estava meio que preparando o terreno para que o povo aceitasse, né, os novos mandatários ali, né, do Brasil, que seria a princesa Isabel e o Conde D. Né? Então, ele viaja nesse período, ele não está no Brasil em 1888, né? Ele fazia muitas viagens para a Europa, diga-se de passagem, com dinheiro próprio, nunca com dinheiro do Estado, né? Fecha parênteses. E a assinatura da Lei Áurea é feita pela princesa Isabel, que ela é uma lei que é composta por 2 artigos. Primeiro, está abolida a escravidão no Brasil. Segundo, nenhuma lei pode se sobrepor a essa. Ponto. Tá? Qual é o problema disso daí? Primeiro, que a abolição viria já era fato. Todo mundo já estava sabendo, todo mundo já estava preparado, né? Tinha os que estavam puto da cara por causa disso e tinha os que estavam esperando por isso quanto antes. O problema é o seguinte, tanto que muitos fazendeiros já estavam naquele processo, né, de substituição da mão de obra escrava por mão de obra livre, de imigrantes, né? O próprio Estado já estava subsidiando, né? O Império subsidiava a vinda de imigrantes italianos, alemães, tal. Né? Então, todo mundo estava preparado. O problema é o seguinte, que alguns fazendeiros, alguns cafeicultores, eles estavam esperando uma indenização por parte do Estado, tá? Para que o Estado compensasse o que eles gastaram, né, com a compra de pessoas escravizadas. Né? E como não veio essa indenização, tá? Pelo fato de não ter vindo essa indenização, muitos acabaram se tornando republicanos. Tá? A grande maioria dos fazendeiros, né,
né, dos cafeicultores, eles eram monarquistas. Por quê? A monarquia sempre deu tudo o que eles precisavam. Tá? Porém, quando chega o 13 de maio, né, de 88, e na lei não se prevê uma indenização, né, muitos deles ficam brabinhos, revoltadinhos, né, tanto que há a expressão, né, dos abolicionistas de 13 de maio, né, os que passaram a ser abolicionistas após a publicação da lei, né, ou seja, uma série de uma força econômica, né, a força econômica do Império, né, a força econômica do Brasil, de repente se coloca contra o Império a favor de um outro modelo, o modelo republicano. Então, esse é um baque muito grande, né, no apoio a Dom Pedro II, né, o que fragiliza ainda mais. Então, caiu o apoio da igreja, perdendo o apoio agora dos fazendeiros, dos cafeicultores, e lógico que nada disso aconteceu um depois do outro, né? Tudo está acontecendo ao mesmo tempo, né? E aí a gente entra na chamada questão militar, tá? Como eu falei para vocês, o exército ele não era privilegiado, né, no Império. Tá? Tinha uma série de restrições e após a guerra contra o Paraguai se fortaleceu aí o pensamento republicano, né, os militares do exército inspirados, né, no Uruguai, na Argentina, no próprio Paraguai, né, Estados Unidos era república, né, então as grandes potências eram repúblicas já, né. Professor, mas a Inglaterra era uma monarquia, mas no modelo deles, né, um modelo mais republicano do que monarquista propriamente dito, né. Então, assim, as grandes potências do mundo seguiam esse modelo, né, então vinha junto com a ideia da república a ideia de modernidade, precisamos modernizar o Brasil, né, precisamos trazer novidades, né, no campo político, e a república era uma resposta a isso, né, a palavra república, né, significa coisa pública, ou seja, onde você tem uma maior participação das pessoas nesse governo. Claro que quando a gente fala isso, a gente entende, né, vocês entendem que não é uma participação popular, né, até porque os próprios defensores da República eles se dividem em um grupo que defende mais uma participação popular, mas outros são mais elitistas. Depois eu vou falar sobre isso. Tá? Então começam a haver algumas manifestações, né, em favor da República por parte do Exército, né, vão ser proibidos de falar, vão ser proibidos, alguns militares vão escrever artigos nos jornais e vão ser presos por escreverem contra a monarquia, né? Então, isso vai gerar um abalo das relações entre o Exército e o Dom Pedro II, que já não era a melhor das relações, né? E isso vai culminar, né, com a substituição do chefe de gabinete do Brasil. Se vocês lembrarem, né, o Brasil era um parlamentarismo, né? Só que às avessas, né? Então era o imperador que nomeava o primeiro-ministro, né? E esse primeiro-ministro nomeado foi o Visconde de Ouro Preto, né? E esse rapazinho aqui, ó, simpático aqui, né? Esse jovem, e ele vai ser nomeado para tentar resolver essa crise. Né? O que ele faz? Não, então vamos fazer o seguinte, Dom Pedro, vamos fechar esse destacamento aqui do Exército, esse aqui, não sei o quê. Ao invés dele resolver o problema, ele cria uma crise ainda maior, né? Onde os militares vão ficar ainda mais indignados, pé da vida com esse Visconde de Ouro Preto, a ponto que vão chegar e vão chamar a figura de mais força política, mais responsabilidade política entre os militares, né, que era o Marechal Deodoro, que foi herói de guerra na Guerra do Paraguai, né, mas que agora já estava um velho caído, doente, tanto que eles vão na casa dele, ele está na cama de pijama, né, e sem força, não conseguia nem respirar direito, eles falam, você precisa ir lá para a praça para dar um jeito nisso. Olha, aí começam as fake news, já naquela época já tinha. Falaram, olha, o imperador mandou prender você. Você é o próximo da lista. E ele, como isso, né? Porque o Marechal Deodoro, ele era amigo próximo do Dom Pedro II.
Eles eram amigos íntimos, né? De trocar figurinha, tudo mais. O Marechal Deodoro, ele era um monarquista. Ele falava o seguinte, que o Brasil não estava preparado, não era educado o suficiente para ser uma república. Ruim com a monarquia, pior sem ela, né? Mas aí, diante desse quadro, né, dessa pressão toda, ele falou, ele vai me prender? Então tá bom. Vestiu lá o cuecão dele, pôs lá o uniforme, teve que pedir ajuda para subir no cavalo, né, porque ele não conseguia, foi para a praça, mas olha só, detalhe, olha o que ele foi fazer, para a gente terminar aqui. Ele foi depor o Visconde de Ouro Preto, o ministro, o chefe do gabinete. Ele foi fazer isso. Tá? Ele não foi. Tanto que, quando ele vai para a praça e declara destituído o Visconde de Ouro Preto, isso é o que são as histórias que se contam, né, por trás da história, né? Diz que um soldado pegou e gritou perto dele, Viva a República! E diz que ele deu um tapão, né? Deu um pedala no cara, mandou o cara calar a boca, né? Porque ele não estava proclamando a República. E ele volta para casa, né? No cavalinho dele, volta para a caminha dele, né? E o pessoal, poxa, a gente queria a República, e aí o cara não fez nada, só destituiu. Mais uma fake news. Voltaram lá na cama lá do Deodoro e falaram o seguinte, olha, beleza, você destituiu o Visconde de Ouro Preto. Sabe quem o Dom Pedro II nomeou no lugar dele? Foi o Gaspar Silveira Martins, esse outro jovem aqui. Esse Gaspar Silveira Martins era um desafeto, não só político, mas emocional do Marechal Deodoro, porque os dois brigaram por uma namorada quando eram mais jovens. E a mulher decidiu ficar com o Gaspar Silveira Martins e deu um cortão no Marechal Deodoro. Então, assim, ele tinha um ódio especial ao Gaspar Silveira Martins. Isso era conhecido, né? Então, eles usaram esse argumento e falaram, olha, por ele. Aí sim, ele falou, está autorizado, vamos agora proclamar a República. Tá? Então, a República ela foi proclamada a partir de um golpe militar, né, com base em fake news. Né? Nada mais atual do que o que a gente tem visto aí nos nossos dias aí no contexto aí da nossa política. Tá? Então, assim inicia o período chamado período republicano, né, onde o Marechal Deodoro vai assumir, né, primeiro provisoriamente, como o primeiro presidente. A família real, então, a família imperial, vai ser intimada, convidada a ser, pode-se dizer que sim, não por uma, mas por duas, né? A primeira é que o Deodoro seria preso, a segunda é que o Gaspar Silveira Martins seria o novo primeiro-ministro. E a família imperial, então, vai ser convidada a sair do Brasil, né? Eles vão ter ali 24 horas para reunir os pertences e foram mandados embora, né? Eles vão ser exilados e nunca mais voltam, né? Pelo menos Dom Pedro, né? E a esposa, eles vão morrer fora fora do Brasil. Mais ou menos isso, Zimmer. Acabou a mamata, exatamente. Né? Um detalhe, né? Dom Pedro II está longe de ser um herói ideal, né? Daqueles caras assim, tal, assim. Tinha os seus defeitos, tinha uma série de problemas, né? Mas ele era um homem muito honrado, né? Por exemplo, ele não aceitou uma indenização, um pagamento, uma pensão que o governo brasileiro ofereceu, né? Que os militares, no caso, ofereceram para ele, né? Tanto que ele morre com poucas posses, né? Num hotel, a França recebe ele, né? A França, quando ele vai morrer, se não me engano, uns 5 anos depois, nem isso. Depois eu confiro essa informação. Ele morre pouco tempo depois, a esposa dele, né? Morre um pouquinho antes, um ano antes, e ele morre na França, num hotelzinho bem simples, bem modesto, né, que ele conseguia pagar com a ajuda dos muitos contatinhos, né, que ele tinha. Ele era muito bem relacionado e ele vai ser saudado, né, na França, né, como vai ter um enterro, né, como um chefe de Estado, né, o que vai gerar aí uma indignação do governo brasileiro, né, porque não reconheciam mais ele como chefe de Estado, né, não reconheciam mais ele como imperador do Brasil. Mas essas são as histórias aí por trás da história. Tá certo, gente? Passei um pouquinho aí da hora, me desculpem. A gente conversa
Um abraço, então, a todos. Já fiz a chamada, podem ficar tranquilos. E até a semana que vem. Tchau.